Boa tarde, meus queridos alunos e alunas do 8º ano. Bem, dando continuidade ao assunto que já estávamos estudando, que é sujeito e predicado, que nada mais é fazer uma análise sintática de uma oração, né? Então, hoje eu vou aqui dar uma aula explicativa para tirar dúvidas de vocês em relação a alguns assuntos que eu tenho passado via online, tá? Então, hoje eu vou mostrar para vocês aqui como é que se faz uma análise sintática de uma oração. Mas, primeiramente, vamos estudar os termos acessórios de uma oração. Lembrando que vocês já estudaram os termos essenciais da oração, que é sujeito e predicado. Também já estudaram os termos integrantes da oração, que são os complementos nominais e verbais, né? Que são os objetos direto e indireto, predicativo do sujeito, predicativo do objeto e complemento nominal. Sendo que esse ainda não tinha passado exemplo para vocês, né? Mas eu vou dar aqui, tá? E aproveitando também, vamos estudar também os termos acessórios de uma oração, né? Que é o aposto, o vocativo, os adjuntos adnominais e os adjuntos adverbiais, ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, como se faz uma análise sintática da oração? O que nós vamos verificar é que tipo de sujeito tem nessa oração, qual é o núcleo desse sujeito, né? E se tem digamos assim, os termos acessórios, os termos integrantes desse sujeito, né? Também nós vamos estudar o tipo de predicado, núcleo do predicado, né? E o tipo de verbo que é esse núcleo, e os termos integrantes e os termos acessórios, correto? Então, vamos lá. Começando aqui. Então, eu já vou começar fazendo uma análise sintática de uma oração aqui, tá ok? Então, vamos lá. A oração diz o seguinte: os noivos partiram muito alegres, né? Então, eu posso fazer, eu vou aqui explicar para vocês entenderem melhor, né? Que eu posso pegar as partes da oração e dividir elas, né, em pedacinhos. Por exemplo, as palavras dentro de uma oração têm as suas funções, é isso que é a análise sintática, né? Sintaticamente, as palavras têm função dentro de uma oração, né? Ou eu faço ao contrário na outra oração. Mas vamos ver como é que ficou desse jeito aqui. Como é que eu fiz? Então, olhando para essa oração, eu já analiso qual é o sujeito da oração. Bem, os noivos partiram muito alegres. Quem partiram muito alegres foram os noivos, né? Então, os noivos eu vou dizer que é o sujeito simples. Então, eu coloco aqui sujeito simples, os noivos. O núcleo desse sujeito, noivos, né? Eu tenho só um núcleo, que é noivos. E aí sobra esse artigo, né? Definido, masculino plural, os. E aí, isso aí eu vou dizer que é um adjunto adnominal. Ou seja, ele é um termo acessório da oração. Ok? E aí, em seguida, vamos agora o que sobrou depois desse sujeito, que é o que nós vamos chamar de predicado, né? E aí eu vou observar o que? Partiram muito alegres. Partiram é um verbo significativo, né? Então, olha, é um verbo de ação. Então, eu vou dizer que esse verbo partiram, né, é um verbo intransitivo. Então, eu vou dizer mesmo assim, olha, predicado, verbo nominal. Por que verbo nominal? Porque eu também tenho uma outra informação. Muito alegres. Quem partiu muito alegre? Os noivos, né? Então, esse muito alegres, ele é o que? É um atributo que eu dou a noivos. Então, a isso eu vou chamar de predicativo do sujeito. Então, se eu tenho nesse predicado um verbo significativo que exprime uma ação, e eu tenho um outro termo que dá um atributo ao sujeito, né, uma qualidade, né, um estado do sujeito, eu vou dizer que isso daqui é um estado. Então, eu tenho ação e tenho estado. Então, eu tenho predicado verbo nominal.
que é partiram muito alegres. Agora eu vou fazer essa análise sintática só desse predicado verbo nominal, ok? Quem é o núcleo do predicado verbo nominal? Partiram, né, que ele é um verbo intransitivo. Muito alegres é o predicativo do sujeito, certo? E esse predicativo do sujeito, ele vai ter um núcleo também, que digamos assim, é o nome, a palavra mais importante, que é alegres, que é um adjetivo, né? E aí eu vou dizer que muitos é um adjunto adnominal de intensidade, que é o adjunto adverbial de intensidade, que é muitos. Então aqui eu tenho uma análise sintática dessa oração, os núcleos partiram muito alegres, né? Digamos assim que quando eu tenho um predicado verbo nominal, eu vou ter um pouquinho mais de trabalho para fazer essa análise sintática, porque eu tenho ação e eu tenho estado, né? Então eu vou ter dois núcleos nesse predicado verbo nominal. Vou ter o núcleo do verbo significativo e vou ter o núcleo do predicativo do sujeito. Tá ok? Então vamos dando continuidade. Olha aqui eu tenho uma outra oração, né? O vendedor enganou o comprador. Aqui eu já fiz ao contrário, né? Essa análise sintática. Eu peguei as partes da oração, né? As palavras, e coloquei elas de um lado. Por exemplo, eu coloquei o vendedor, separei, né? Quem enganou o comprador? O vendedor. Então, o vendedor, eu vou dizer que o vendedor é meu sujeito simples, porque eu só tenho núcleos. Núcleo desse sujeito, vendedor, né? E o que é o artigo masculino definido, é um adjunto adnominal, né? Ele define esse sujeito. Muito bem. Enganou o comprador, é um predicado verbal. Enganou é o núcleo do predicado verbal, que é um verbo transitivo direto, né? Eu esqueci de colocar aqui, gente, mas ele é um verbo transitivo direto, né? Se ele é um verbo transitivo direto, ele pede um complemento direto, que é o comprador. Então, comprador é um objeto direto, né? Comprador é o núcleo desse objeto direto. E o, que é um artigo, né, definido masculino, é o adjunto adnominal. Então, essa daqui é uma análise mais simples, mais fácil de fazer, correto? Então, vamos lá. Aqui eu tenho, né, uma outra oração, essa aqui, gente, pelo amor de Deus. É uma oração um poucozinho mais comprida, né? Tem mais riquezas nela, tem mais detalhes, né? Que é a oração 3. Ninguém informou o novo regulamento aos alunos. Olha que interessante, olha. Ninguém informou o novo regulamento aos alunos. Então, quem informa alguma coisa. E informa para alguém, né? Porque alguém está pedindo informação, né? Então, vamos lá. Aí, aqui eu vou fazer aquela primeira análise, né? Coloco logo. Ninguém é o sujeito simples, né? Núcleo desse sujeito. Ninguém. Ok. Eu tenho um predicado verbal, que é o verbo informou. Né? Olha aí, predicado verbal informou o novo regulamento aos alunos. Né? Núcleo desse predicado verbal é o verbo informou, que ele é um verbo transitivo direto e indireto. Né? É aquele famoso VTDI, é aquele verbo que precisa de dois complementos, certo? Aí eu vou agora separar esses complementos. Né? O primeiro complemento é o objeto direto, que é o novo regulamento. Nesse objeto direto eu vou ter um núcleo, né, que é a palavra mais importante, que é regulamento. E aí vai sobrar o quê? Os adjuntos adnominais, que é o O novo e o que é o O artigo e novo o adjetivo, correto? Então esses aí eu vou dizer que são os adjuntos adnominais.
E aí agora eu vou partir para o objeto indireto, que é, né, aos alunos. Núcleo desse objeto indireto, alunos. E aí eu vou desmembrar aos, né? Eu vou ter uma preposição, que é uma preposição a, ela fica separada, ela é sozinha, né? E eu vou ter adjuntos adnominais, que é os. Lembrando que esse aos é a junção da preposição a mais o artigo os, que dá aos, tá? Essa daqui dá um pouquinho mais, tem que prestar atenção, aquela aula que eu dei para vocês sobre preposições, né? Ok. E aí nós vamos para a questão 4, né? Ó, a questão 4 ficou assim, ó. Amanda, aluna exemplar, tirou 10 na prova. Ó, aluna, ó, Amanda. Aí eu tenho entre vírgula, aluna exemplar. Então, esse aluno exemplar é uma informação que eu dou de Amanda, né? Então, ele fica separado, ou ele fica entre parênteses, ou ele fica entre vírgulas, ou entre travessões, né? Ok? E aí, olha só, nós temos a Amanda, aluna exemplar, tirou 10 na prova, tirou 10 na prova, nós temos aqui predicado verbal. Agora vamos a fazer sinais sintáticos. Amanda, sujeito simples, né? Amanda, núcleo do sujeito, ou seja, ela é um sujeito simples, ao mesmo tempo também é o núcleo do sujeito. Ok? Aluna exemplar, eu vou dizer que ele é um aposto, tá? Ele fica separado, tá? Ele é um aposto. Aluna exemplar é um aposto. Tirou 10 na prova é um predicado verbal, tá? Tirou é núcleo do predicado verbal, que é o verbo transitivo direto, né? E 10, objeto direto, ela tirou 10. E na prova eu vou dizer que é um complemento nominal, né? Ela tirou 10 na prova, então esse na prova, ele está complementando esse 10. Então, ele é complemento do nome, complemento nominal. Ok? Então, vamos lá. Continuando. Gente, eu me enganei. Ele termina aqui. Essa aqui é a última, tá? Eu pensei que eu tivesse passado essas por cima, mas não. Então, eu finalizo aqui essas explicações. O que vocês têm que fazer, gente? Tentem copiar no caderno e tentem fazer essa análise sintática você mesmo. Se você não conseguir fazer, você vai lá no vídeo, né? Abre o vídeo e vê, olha de novo, observa a aula e volta de novo para o seu caderno. Mas tente fazer você mesmo essa análise sintática, tá? Então, essa aula fica por aqui. Lembrando que provavelmente, talvez, eu não sei se essa semana ou talvez na outra a gente já esteja voltando para a escola, ou talvez nessa semana, que parece informação que já estão instalando, fazendo instalação elétrica, já estão fazendo os reparos, né? E quando a gente voltar, nós vamos fazer mais alguns exercícios, né? Praticar um pouco mais, e aí eu já vou passar a prova semana que vem, tá? Que já pra gente finalizar o bimestre, ok?